Equador em chamas e o presidente do Equador mete ali no meio uma guerra ao crime organizado, inclusive listando o nome das facções. Sim. Né? Sim. E enquanto isso, corta para Renato, que o Renato vai explicar exatamente que treta é essa. Bom, vamos lá, galera. Você é um internacionalista, só para começar. Eu sou. Então assim, eu tô aqui com um dos maiores especialistas no Brasil sobre isso, certo? Obrigado. Agradeço o elogio. Bom, vamos lá, pessoal. O que acontece no Equador? Tudo começou com a fuga de um dos maiores narcotraficantes do país, conhecido como Fito. Ele fugiu de uma prisão em Guayaquil e, após isso, o governo deu uma resposta muito dura, declarando estado de exceção. Então, eles implementaram toque de recolher, eles retiraram algumas garantias civis, como, por exemplo, a liberdade de reunião dos presos, ou seja, deles receberem pessoas, a inviolabilidade de correspondências para os criminosos, e começou a dar mais funções para o exército. O narcotráfico reagiu de maneira muito dura, está reagindo até agora, e o presidente colocou todas as organizações do narcotráfico como organizações terroristas. O que na prática tudo isso significa? Isso significa que ele declarou guerra ao narcotráfico. Tem até um nome lá, segundo a Constituição do Equador, conflito interno armado. Ele declarou isso e partiu para cima desse pessoal. Tudo começou na fuga desse sujeito, retirando algumas garantias civis e partindo para cima do narcotráfico da maneira mais dura possível. O exército está na rua, ajudando e atuando ao lado das polícias no Equador e fazendo um cerco muito duro ao narcotráfico, que agora reage. E dá para fazer alguns comparativos aqui, todo mundo agora obviamente está fazendo com o de El Salvador, e tem muito mais semelhanças que eu acho que a gente pode abordar ao longo do programa de hoje, mas sempre que o Estado, de alguma maneira, passa a enfrentar as organizações criminosas, o narcotráfico, eles reagem de maneira muito dura. Com mortes, com perseguições, com explosões. Isso, cara, você vai ver até no Pablo Escobar, você vê isso. Você viu isso lá no México, na caçada ao Chapo. Sempre tem uma reação muito dura. E é geralmente nesses momentos que os líderes fracos recuam e acabam por fazer acordos com o narcotráfico para continuar coexistindo e convivendo em paz. Vamos ver do que o senhor Daniel Noboa é feito. Sim. Se ele vai ter coragem para manter essa guerra aí, que agora já começou no Equador. Então, assim, o que você está me dizendo é que tem um padrão. Há um enfrentamento determinado ao crime organizado, e o crime organizado faz uma grande operação em resposta para assustar o poder estabelecido. E, via de regra, na América Latina, o poder estabelecido recua. Exato. Eu concordo. Houve lembra os famosos salves gerais? Posso só um parênteses? Nesse caso do Equador, eles invadiram uma rede de televisão, acho que o Junito vai botar vídeos disso em breve, e os jornalistas sequestrados, eles mandavam os jornalistas dizerem para o governo parar, para o governo retirar o exército daquela região. Eles não queriam o exército naquelas ruas, e geralmente o líder fraco vai falar, ok, libera os jornalistas e eu tiro o exército daí. Um líder forte vai falar, não, vocês não mandam aqui, e vai pra cima deles, sabendo que, obviamente, vai ser um remédio um pouco amargo no curto prazo. Perfeito. Olha, assim, eu tô me lembrando muito pelo exemplo que você deu, esse padrão, o que aconteceu em São Paulo, na época que o PCC organizava os salves gerais, porque o PCC foi pra cima, atacou um monte de delegacia de polícia e tal. E o que aconteceu? Queimou a polícia ônibus. Queimou ônibus. A polícia deu uma resposta e depois ficou tudo quieto. E pra muita gente, não tô falando, foi a época firmado um acordo envolvendo Geraldo Alckmin e PCC. Não tô falando que houve esse acordo. Pra muita gente, e assim, há todo um histórico de que houve esse possível acordo, que é o famoso história de que esse acordo redundou na redução de assassinatos em São Paulo, tal. Não tem como comprovar, não tem como dizer nada. O que tem esse padrão que o Renato falou, é um padrão verdadeiro, em muitos termos. Segunda coisa que é interessante colocar aqui. De fato, o Bukele, ele criou no imaginário dos líderes políticos da América Latina a ideia de uma nova opção. Né? As imagens estão no ar, Júlio? Você está passando? Eu estou só pedindo permissão para nossa equipe técnica, se pode mostrar alguma delas. Algumas eu estou mostrando. Porque o YouTube tem umas regras com armas, né? Sim. As imagens são bem fortes, mas basicamente, assim, facções criminosas estão tomando espaços públicos, estão rendendo pessoas. Ali eles estão rendendo o quê? Uns policiais, eles devem ter algum tipo de manifesto deles. Isso. Agora sim, gente, a gente precisa entender uma coisa.
em qualquer guerra aberta, não há meios do tráfico vencer. Guerra aberta, o tráfico não vence. Onde o tráfico e as gangues vencem? Numa ideia de um estado em anomia, que não é guerra aberta, então você tolera a existência do tráfico, o tráfico convive com você, e aí o tráfico toma determinadas áreas, aí você vai prender um traficante, esse traficante está submetido às leis normais. Não é. Quando se declara guerra, você tem uma nova legislação tratando das questões do conflito. Logo, por exemplo, um traficante se é pego numa situação de guerra, de conflito, ele se torna uma espécie de prisioneiro de guerra. Isso não só em conflitos internos, mas em conflitos com outros países. É o caso da Ucrânia, que decretou a tal da lei marcial, né, que dava mais poderes ao Estado a realizar determinada ação num momento que eles estão muito específico ali. Né? Sim. Então, o que acontece? Essa foi uma alternativa que o Bukele encontrou para destruir as gangues e pode ser uma alternativa que o Estado do Equador adote. Sim. Agora, porque assim, eles soltaram um decreto, o decreto ele lista inclusive o nome das gangues com o qual é declarado essa guerra, só que ele vai ter efetividade do Bukele. Outra coisa, ele vai ter o planejamento que o Bukele teve. O Estado do Equador dispõe dos mesmos meios de ação. As gangues no Equador são mais ou menos equipadas do que as gangues de El Salvador. Tem alguns pontos aí. Primeiro que quando a gente fala da questão do Bukele, e a gente listou muito isso em um dos relatórios no Clube MBL, de que houve a necessidade de um planejamento. Né? Ele não simplesmente saiu construir uma prisão e tacou todo mundo lá dentro. Não, existiu muita inteligência antes de ele executar os passos. Agora, o problema do crime organizado, do narcotráfico no Equador, é de que eles possuem profundas relações com o narcotráfico mexicano. Então, o decreto do presidente do Equador é muito claro em declarar que essas são organizações de narcotráfico transnacionais. Elas não estão ali apenas no Equador, muito pelo contrário, possuem fortes ligações na Colômbia, no México, e justamente por isso ele colocou esses grupos como organizações terroristas. Uma coisa interessante, Renan, já que a gente falou de El Salvador, taca na tela aí pra mim, Junito. Vai no segundo tweet aí, que eu tá vi, abaixo. Interessante, hein? Há 2 dias, o Noboa, presidente do Equador, ele anunciou a criação de 2 presídios idênticos aos construídos em El Salvador. Ele disse que os presídios serão construídos pela mesma empresa que construiu os presídios em El Salvador e no México. Estão previstos para serem entregues esse ano. A primeira pedra será colocada na próxima semana. Ele ainda vai colocar isso a cerca de 30 minutos da cidade para que tenha um pronto restabelecimento de suprimentos, enfim, do que precisar para os presídios. Então, assim, você vê que ele está, de alguma maneira, imitando o que foi feito por lá. E o fato é que essa prisão ficou muito feio. É muito feio, né? Eu gosto muito de assistir séries de grandes narcotraficantes e fica muito mal pro Estado quando o narcotráfico dá um baile neles. Sim. Né? Essa fuga desse sujeito aí, desse tal do Fito, que é de uma organização chamada Los Cocheiros, me relembrou muito as fugas que o El Chapo dava no México da prisão. O El Chapo chegou a fugir 2 vezes da prisão no México. E esse, sendo um dos maiores criminosos do Equador, fugiu, né? Fez o Estado ali de otário, nesse caso. E eu vejo que a reação do Daniel Noboa foi muito rápida. Né? O sujeito fugiu, ele colocou o exército na rua e declarou estado de exceção e foi pra cima. Então, me parece que ele será corajoso o suficiente pra levar essa guerra. Tu aposta que ele buquela? Acho que ele vai buquelar. Pô, se ele der uma buquelada, o que vai acontecer? Olha, vai virar um exemplo. Não, e a desgraça pro Lula. Você tem um Bukele, que é assim, El Salvador é um tiquirico-tico. Você tem o Milei, que essa é a grande dúvida, porque a Argentina está destruída. Só que na parte de segurança pública, o Milei foi muito duro. Foi. Muito com a duro. Patrícia Burch, de ministra. Exato. E agora, o exemplo que ela, do Equador. inclusive, já foi para El Salvador. Foi, eu soube. Então, assim, a coisa mais esperta a se fazer da parte dele é: vou aumentar a popularidade agora com matando bandido enquanto eu vou ficar minhas medidas contra enquanto elas precisam surtir efeito. Então, é o que ele precisa fazer. Com certeza. E enquanto isso, o Lulinha fica recebendo dama do crime nos ministérios dele, né? Exatamente. E tem um problema aí também, Renan. Vamos dizer que o Daniel Noboa é um candidato de centro, tá? Ele não vem da direita, ele é filho de um o maior... Bukele também não. O Bukele também não. O Bukele se considerava de esquerda, inclusive quando prefeito de San Salvador, capital de El Salvador.
E o Daniel Noboa se considera de centro, ele é filho de um grande empresário, do maior empresário do ramo das bananas do Equador. Você lembra do Bolsonaro falando isso em 2018? Provavelmente ele estava falando da família do Daniel Noboa. E onde que eu ia chegar? Que ele está decretando essas medidas aí. E eu esqueci o que eu ia falar agora nesse momento, Renan Santos. Dei uma bugada aqui. Lula, o que o PT... Como é que o PT lida com isso? Se ele buquelar de vez, pra onde você acha que vai grande parte desse narcotráfico que é feito ali naquela região? Aqui. Pois é. É lógico. Pois é. André do Rap, com helicóptero restituído. Exatamente. Não, faz todo sentido. Então... E tem esse ponto. Eu duvido, esse eu aposto grana, eu duvido que o PT adote no governo Lula qualquer tipo de política nessa linha. Sem chance. Sem chance nenhuma. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.